Fala a torcida cruzmaltina. Bem-vindos ao canal Vasco News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso gigante da colina. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Vascão. Agora, vamos para a notícia. Uma notícia pegou todos os torcedores do Vasco de surpresa. O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, finalmente decidiu convocar o lateral Paulo Henrique, jogador que vem sendo um dos destaques do time cruzmaltino neste campeonato brasileiro. O atleta tem brilhado nas últimas partidas, sendo considerado por muitos como o melhor lateral do país atualmente. Mesmo assim, a convocação não foi inicialmente planejada. Paulo Henrique entrou na lista apenas por causa de uma lesão do lateral Wesley, ex-Flamengo e atual jogador da Roma. O jogador do clube italiano sofreu uma lesão muscular e foi cortado da seleção, abrindo espaço para o craque do Vasco. A notícia rodou as redes sociais e a torcida vascaína ficou empolvorosa. Era o reconhecimento que muitos esperavam há muito tempo. Paulo Henrique, um dos jogadores mais regulares do elenco, finalmente ganhava o destaque que merecia. Porém, a alegria durante algum tempo deu lugar à indignação. Tudo por conta das declarações polêmicas de Carlo Ancelotti, que explicou os motivos de não ter convocado o lateral do Vasco antes. Ao ser questionado na coletiva de imprensa sobre o motivo de Paulo Henrique ter sido ignorado em convocações anteriores, Ancelotti foi direto, mas suas palavras causaram revolta entre os vascaínos. O técnico começou elogiando o lateral, dizendo que ele é um jogador muito bom, rápido, dedicado e com muito potencial para crescer. No entanto, logo em seguida, ele fez uma afirmação que pegou mal. Ancelotti afirmou que, embora Paulo Henrique tenha qualidade, ele ainda precisa melhorar em alguns aspectos táticos. Disse também que observa muitos jogadores do Brasil, mas que nem todos conseguem ter visibilidade suficiente. Foi então que o italiano soltou a frase que mexeu com a torcida cruzmaltina. Ele disse claramente que um dos motivos de não ter convocado Paulo Henrique antes é o fato de ele estar no Vasco. Segundo Ancelotti, o Vasco é um clube de grande tradição, mas que hoje não briga por títulos importantes, e isso diminui a exposição de seus atletas na mídia e nos grandes cenários internacionais. A declaração soou como um desrespeito para muitos torcedores. Nas redes sociais, centenas de vascaínos começaram a criticar o técnico da seleção, dizendo que ele desmereceu um dos clubes mais tradicionais do futebol mundial. Muitos lembraram que o Vasco é um dos clubes mais importantes do Brasil, campeão da Libertadores, do Brasileirão, e que sempre revelou grandes jogadores para o mundo. Os torcedores fizeram questão de lembrar que visibilidade se conquista dentro de campo, e que Paulo Henrique vem dando show jogo após jogo, sendo decisivo e um dos principais responsáveis pela reação do time na temporada. As palavras de Ancelotti foram vistas como um retrato do preconceito que alguns técnicos e comentaristas ainda têm contra jogadores de times que não estão no topo da tabela. A imprensa também repercutiu as declarações. Muitos jornalistas criticaram o técnico, dizendo que é um erro julgar jogadores pelo clube em que atuam e não pelo desempenho individual. Paulo Henrique, ao saber da convocação, ficou muito feliz, mas também surpreso com a justificativa. Pessoas próximas ao lateral afirmam que ele encarou a situação como um desafio para mostrar ainda mais seu potencial. O jogador já se prepara para se apresentar à seleção e deve ser titular no amistoso contra o Chile. Será uma grande oportunidade para ele mostrar que o Vasco tem sim jogadores de nível de seleção. Dentro de São Januário, o clima é de orgulho pelo reconhecimento, mas também de revolta pela maneira como a convocação foi tratada. Os dirigentes do Vasco preferiram não responder publicamente, mas internamente avaliaram as palavras do técnico como infelizes e desnecessárias. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o gigante. Muitos entendem que o Vasco vem fazendo uma temporada de crescimento, reconstruindo sua história e colocando o nome do clube novamente entre os grandes do futebol brasileiro. A torcida, por sua vez, lotou as redes com mensagens de apoio ao lateral. Hashtags como Paulo Henrique Seleção e Respeitão Vasco viralizaram no X, antigo Twitter. Em entrevista rápida, Paulo Henrique agradeceu o carinho da torcida e disse que representará o Vasco com muito orgulho na seleção brasileira.
Ele disse que se sentiu honrado, mas que vai provar dentro de campo que merecia essa oportunidade há muito tempo. O jogador ainda mandou um recado direto aos críticos: não importa o clube, importa o trabalho. Eu estou aqui por merecimento. As palavras dele foram muito aplaudidas pelos torcedores, que viram na atitude do lateral um verdadeiro exemplo de humildade e profissionalismo. O caso levantou um debate importante no futebol brasileiro. Até que ponto os clubes têm peso nas convocações, mesmo quando os jogadores estão vivendo fases excepcionais? Alguns analistas disseram que Ancelotti apenas foi sincero, outros afirmaram que ele foi infeliz e desrespeitoso com uma instituição do tamanho do Vasco. A verdade é que, de uma forma ou de outra, Paulo Henrique agora terá os olhos do mundo voltados para ele, e isso pode mudar sua carreira definitivamente. Muitos já acreditam que uma grande transferência para a Europa pode estar a caminho caso ele faça uma boa apresentação com a amarelinha. Mas, acima de tudo, o lateral deixa uma mensagem clara: o Vasco ainda é um berço de talentos e deve ser respeitado. Torcedores mais antigos lembraram que grandes jogadores da seleção começaram ou brilharam no Vasco, como Romário, Edmundo, Felipe Coutinho e outros. Eles reforçaram que o clube nunca dependeu de visibilidade para revelar craques, mas sim de trabalho e história. O sentimento entre os vascaínos é de que a convocação de Paulo Henrique é apenas o começo de um novo ciclo de reconhecimento para o clube. Com a nova fase sob o comando de Fernando Diniz, o Vasco tem mostrado evolução em um futebol cada vez mais organizado, com jogadores se destacando individualmente. A convocação de Paulo Henrique mostra que o trabalho tem sido bem feito e que o futebol do clube volta a ser notado em todo o país. Mesmo assim, as palavras de Ancelotti ficaram marcadas e deixaram uma ferida na relação entre a torcida vascaína e o técnico da seleção. Muitos vascaínos já dizem que torcerão pela vitória de Paulo Henrique, mas não pela de Ancelotti. Essa situação pode até servir de combustível para o elenco, que vai querer mostrar dentro de campo que o Vasco continua sendo um gigante. Paulo Henrique representa a garra, a superação e o orgulho cruzmaltino, e sua convocação é uma vitória de todo o clube. A torcida espera que ele faça uma grande atuação pela seleção, calando os críticos e mostrando que talento não depende de camisa, e sim de desempenho. E assim, em meio à polêmica, o nome de Paulo Henrique se junta à lista de grandes jogadores do Vasco que chegaram à seleção, mostrando ao Brasil e ao mundo que o gigante da colina sempre revela craques e nunca será apagado da história. Apresentamos notícias do Vasco diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Vascão. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas!